Então, Henrique, a gente quer conhecer um pouco de ti, da tua história com a música, né? Tua primeira banda foi o Carbona? Sempre que eu falo da minha história com a música, eu sempre gosto de começar pelo começo, eu fui um filhote do Rock in Rio 1, né? Em 85, eu tinha 10 anos, comecei a ouvir música, e eu acho que minha história com a música começa ali. Que acho que muito antes de ser músico, até hoje em dia, acho que eu sou mais fã de música e de rock do que músico mesmo. Eu me orgulho bastante dessa condição. Mas a partir dali, cara, acho que de uma maneira natural, eu acabei, enfim, fazendo música e tive uma banda de 93 a 97 chamada Barnes, era uma banda de hardcore melódico. A gente, na época, lançava cassete, né? Então chegou a fazer umas 3 demos, né? E fez uns shows muito bacanas naquela época, com Pinheads de Curitiba, aquela cena de Santos. A gente, enfim, participou de umas coisas legais. E depois, com o fim do Barnes, eu fundei o Carbona, junto com o Melvin e com o Pedro. E já tem aí 20 anos de estrada. O que que tava tocando em 85 pra tu ter te inspirado e se apaixonado tanto, assim, Henrique? Na época eu tinha 10 anos, né? E, pô, pode imaginar o impacto de um festival como o Rock in Rio. Aí, estamos falando o quê? De 30 anos atrás ou mais. E as bandas que vieram na época, né? Que foram as bandas que me introduziram no rock, eram Iron Maiden, AC/DC, Ozzy. Então, pô, com 10 anos olhando aquelas capas, acho que não é difícil de imaginar como que acabei sendo recrutado pro rock, né? Sim, mas imagino também que tu, com 10 anos, estava vendo toda a performance, né, do artista. Teve algum que te chamava atenção? Alguma personagem, um artista, assim, que tu também te identificou? Cara, dessa geração inicial aí, sem dúvida alguma, foi Iron Maiden. Até hoje eu sou fã da banda, mas acho que a questão do trabalho de capa da banda e o fato de ter o Ed e você ter cada um dos integrantes eram praticamente como personagens lá, Steve Harris, Bruce Dickinson, Andrew Smith, o Nico e tal. Então isso tudo acho que fez bastante parte da minha formação de fã de rock e posteriormente também de artista e tal, mas acho que da época era o que me chamava atenção. Eu tinha 10 anos só também, né? Nascido em 75, então com 10 anos eu tava ali, enfim, porta de entrada pro rock com essa galera. E depois que tu te apaixonou, então, tu foi seguir ideia com teus colegas, teus amigos, para poder montar essas bandas, né? No caso, tu me disse duas. E a ideia era essa de seguir com cover ou fazer fama, fazer músicas próprias. Como é que surgiu disso, né? Dessa admiração para tu se sentir capaz de construir algo. A primeira banda que eu tive foi o Barnes, né, em 93. A gente tentou fazer uma banda pra se classificar e tocar no sarau do colégio e a gente não passou, né? A banda foi negada. Aí eu falei pro amigo meu, o Bruno, falei, cara, então vamos fazer nossa banda que a gente toca aonde a gente quiser, pode não aparecer ninguém, mas não importa, a gente vai, faz o nosso som. E aí foi engraçado porque a partir daquele dia a gente meio que ficou uns 8 fins de semana, passando o fim de semana um na casa do outro, compondo, e aí a gente montou a banda. E de lá não parou mais. A gente acabou fazendo aí uns 4, 5 anos de show, né, dos 93 até o final de 97. E aí foi nessa época que, quando a banda acabou, eu resolvi fazer o Carbona já, aí sim, já acho que com umas influências mais sólidas de Ramones, das bandas da Lookout, da gravadora californiana, que gravou bandas como The Queers, Screech Weasel, e que junto com a Ramones foram as maiores influências. Essa tua primeira banda e ela então tinha outro estilo, né? Hardcore melódico, tu tinha me dito. Teve uma influência, teve algum artista que tu lembra que foi pontual para vocês, para poder fazer, compor as letras? Tem letras delas que tu ainda usa ou ela ficou lá no passado, essa banda? Cara, acho que na época a maior influência do Barnes era o Bad Religion, né? As bandas da Epitaph, da Fat Records ali, nos anos 90. Acho que foram as maiores influências, sem dúvida nenhuma. E, cara, o Barnes acabou meio que uma banda que acabou mesmo, ficou no passado. A gente
todo mundo curte muito o material e tal. A partir com o fim da banda, alguns dos integrantes foram formar o Rivets, né? Que também era uma banda de hardcore melódico, com som até parecido com o que o Barnes fazia. E eu segui meu caminho para fazer o Carbona. E as músicas meio que ficaram para trás mesmo, não tem nada que eu tenha reaproveitado. Então a gente chega no Carbona, né? Essa banda que a gente acompanha atualmente está com bastante atividade. A gente vê bandas fazendo tributo ao Carbona, uma banda que está fazendo um movimento muito legal. E saber como começa essa história, onde que começa, por que começa? Tu veio por convite de amigos, pela necessidade de tu, como artista, continuar sendo esse artista? Ou tu pensou não continuar com a música e o Carbona foi sem querer, né? Como é que tu me conta esse início? Então, desde que eu comecei a tocar com Barnes, eu fui construindo, acho que a ideia e a noção que acabou se fortalecendo hoje com 43 anos e com, sei lá, 20 e tantos anos de banda independente. É muito fácil olhar para trás e ver claramente que a música realmente foi, e vai continuar sendo pro resto da vida algo muito importante para mim. Mas desde que eu acabei o Barnes, eu tinha certeza de que eu não poderia parar, de que eu queria continuar. E naquela época, acho que a disposição era ainda maior, então tinha uma questão, uma vontade de acumular mesmo quilômetros, de viajar, de viver a música, né? Eu nunca tive a pretensão de viver de música, mas também nunca abri mão de viver a música, né? Então, aliando a isso, acho que o gosto por compor, que é uma das atividades ligadas à música que eu mais gosto de fazer. Talvez eu goste mais de compor até do que tocar ao vivo, talvez, mas, enfim, talvez isso seja uma questão interna que tenha também influenciado bastante, porque eu acho que se eu não tivesse feito esses 12 discos do Carbona, isso tudo estaria de alguma forma dentro de mim, né? Mas basicamente hoje eu toco, cara, eu toco porque acho que a gente vive mais onde é mais feliz e isso me faz feliz. Seja como fã de banda, né? Ouvia os discos novos das bandas que eu sou fã e que eu acompanho, como o Mutsarelas, que também tá há 30 anos no rock, os Zumbis do Espaço, os Torto aí de Porto Alegre, é uma banda que eu admiro muito, e muitas outras, né? Não só as bandas brasileiras, mas bandas também lá de fora, como The Queers, Screeching Weasel, que estão na ativa. Acho que tudo isso faz a gente não parar. A banda Carbona começa depois de 97, né? Ela começa, então, com esse teu desejo de continuar como artista, mas também não tinha, ou como é que tava, né, esse público pro punk rock, né? Tu tinha interesse de contribuir aí no cenário da tua cidade para esse gênero crescer, ou era realmente mesmo uma questão mais interna tua? Tu tava vendo outras bandas crescendo, se criando, que começaram junto contigo ali, ou foi extremamente independente e tu lançou realmente por estar gostando da música, gostar da música e gostar de ser artista? Cara, ainda só sobre o início do Carbona, eu acho que eu tô falando mais de uma perspectiva individual, mas eu sempre gosto de registrar também que o Carbona, ele foi fundado como um trio e, enfim, agora recentemente, nos últimos, talvez, 6, 7 anos, o Bjorn entrou na banda, mas a gente nasceu não como um projeto do Henrique, sim como uma banda do Henrique, do Melvin e do Pedro, né? Eles têm um papel fundamental, enfim, e sempre terão, né? É só porque a gente tá batendo papo, então fica meio da minha perspectiva, mas o Carbona é uma banda, né? Não é o projeto do Henrique, né? E não, assim, ter tocado nos anos 90 pra mim, cara, foi uma escola de vida. Porque a estrutura independente ainda era muito fraca, o conceito independente ainda era fraco. E nessa época, quando você cruzava com um estranho com camisa de banda na rua ou que usava um All-Star, você meio que se cumprimentava e existiam bandas em todos os estados do Brasil, né? E da década de 90 aí o Dead Fish, o Garage Fuzz, o Muqueca de Rato eram bandas que atuavam, então eram bandas que a gente escrevia carta para esses caras, comprava fita demo pelo correio. Os fanzines de jornal, as fitas demo, os flyers, tudo isso, a comunicação em rede que a gente vê hoje, digital, isso tudo era posto em prática com os mesmos conceitos na década de 90. E sem dúvida alguma ter vivido aquilo me ajudou muito a ter desenvolvido a carreira independente do Carbona, porque na verdade o digital só trouxe um certo fermento, mas os conceitos vêm todos de lá. E ainda tem um aspecto muito importante que eu acho que eu tive a oportunidade de experimentar dessa geração, que era uma coisa meio de gastar sola de sapato, botar a mochila nas costas cheio de cartaz e fazer filipetagem em dia de show na porta de colégio.
e botar cartaz em poste. Então, e não existia um circuito pronto, essa que é a verdade. Então a gente fazia show em Lava Jato, a gente fazia show em boate fechada que o dono tinha falido e você conseguia o telefone do cara e falava, quer que eu coloque 100, 150 pessoas aí na tua casa? E aí o cara abriu o olho e tal. Então tinha uma coisa ali do faça você mesmo que era muito vivo e muito real. E isso eu acho que foi uma lição de vida pra mim, porque moldou um pouco as minhas convicções sobre a vida, de que do potencial individual que a gente tem, que cada um tem, e que a gente deveria exercer não só na música, mas em outras coisas também, né? Que é essa coisa do punk de, cara, você tá insatisfeito, né, da cultura dos selos americanos e tal, do do it yourself, que é, cara, você pode fazer, não importa tanto o que os outros vão pensar, tipo, se dedica, faz acontecer. Existe uma estrutura, uma cadeia complexa para fazer música, mas você pode ser a sua cadeia, você pode fazer tudo que essa cadeia faria por você. E eu acho isso muito legal. Então, embora eu nunca tenha levantado bandeiras em relação à cena nem nada, por outro lado, a gente acha que o próprio fato de ser uma banda, de tocar 20 anos, de fazer os shows, de fazer intercâmbios, de fazer lançamento de discos, de trabalhar com selos, e tudo que a gente movimenta é uma forma de colaboração para fortalecer a estrutura e tal. Mas com certeza, né? Tu estando ali fazendo, criando, compondo e não desistindo como artista, já é muito influenciador para outras pessoas, né? Com certeza. Essa história, assim, como vocês se organizavam hoje é muito diferente, né? Se tu for ver o cenário de hoje, não é mais da mesma forma como era o cenário dos anos 90, né? Tu tem essa visão também desse diferencial do cenário? Ou tu continua acreditando que aí na tua cidade se movimenta igual? Pensando sobre a música de uma maneira um pouco mais ampla, independente de pensar na cena ou no gênero que a gente faz e que a gente está inserido, eu acho que é uma reflexão que eu sempre faço, se as coisas são iguais ou se mudaram muito. Eu acho que acabam tendo coisas que mudam, mas outras que permanecem. A gente vem, na década de 90, a gente vinha de um ambiente onde você tinha poucas bandas tendo acesso a um estúdio, a possibilidade de gravar um disco, né, de ter esse disco lançado numa mídia física, que na época era o vinil, com uma certa qualidade, gravar era um negócio muito caro, então você tinha poucas pessoas fazendo, mas também quem fazia tinha mais chance de ser ouvido, né? E hoje em dia, aí 30 anos depois, a gente tem uma situação inversa, né? Que ficou muito barato gravar, muito barato fazer música, só que em compensação você tem milhões de pessoas, né? Você entra no Spotify, você tem hoje 50 milhões de músicas, né? Então, assim, no final das contas, parece que as coisas meio que se equilibram, né? Que antes, assim, era muito mais difícil, mas se você chegasse lá, você seria ouvido porque você estaria dentro de um ambiente, de um contexto em que você acabava sendo ouvido, porque se você gravou um disco é porque você estava, enfim, atrelado a alguma estrutura, alguma gravadora, e estava nos meios de promoção convencionais, né? E hoje em dia não, hoje em dia você tem milhões de pessoas fazendo, mas também é uma dissonância, é difícil ser ouvido e tal, aquela luta por espaço. Então, no final das contas, a impressão que dá é que uma coisa não muda nunca, que é o esforço constante, a dedicação ao teu projeto musical de forma constante, ter a capacidade de enfileirar um ano após o outro fazendo, que é isso que eu acho que acaba fazendo a diferença. E lá atrás também eu não me iludo, porque eu acho que não era fácil, né? Se muda essas características, acho que tem uma coisa que não muda muito, nunca, que é, assim, seja quais forem as condições, cara, é aquela coisa de acordar todo dia, ter a capacidade de revisar, né? De ter contato com o teu propósito, de seguir fazendo música, para que nos tempos mais difíceis você não abandone, porque quando você abandona as coisas, você tá mudando o curso, né, principal. Através dessa facilidade que tu tá dizendo, foi por acaso assim que tu conheceu as bandas aqui do Sul, como tu tinha citado ali os Tortos? Como é que foi essa conexão com nós aqui, com as bandas do Sul? Cara, em 2001 ou 2003, se eu não me engano, ou 2001 ou 2003, a gente fez uma turnê com Carbona, em que a gente foi tocar em Porto Alegre, e naquela viagem a gente conheceu o Otto, né, que hoje é dos Thompsons, conheceu o Sérgio Caldas das Los Vatos, né, na época. Quer dizer, na verdade, na época eu tocava acho que até no Blitzkrieg, depois fez a Los Vatos e... Enfim, a gente ali fez os primeiros contatos na cidade, né, com o pessoal das bandas. Mas além disso, acho que eu tenho uma grande admiração aí pelo rock gaúcho, né, pelo Cascaveletes e depois o trabalho solo do Frank Jorge, do Ney Van Soria, do Júpiter Maçã. Então,
Acho que assim, artisticamente eu já era muito ligado nas coisas que eram feitas por aí. Anos depois o Carbona teve aí a chance de acompanhar o Tequila também num shows na turnê do Ameaça Continua. E aí a gente já encontrou o Otto numa outra situação, o Otto era baixista da Tequila. E aí depois disso, né, o Otto saiu, começou a tocar com os Thompsons, a gente acompanhou o Pacote, né, que posteriormente tocou com a Tequila Baby também. E aí, cara, esses contatos a gente vai sempre adicionando e mantendo, né? E aí, mais recentemente, com o trabalho de produção musical do Pacote, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem hoje em dia, né? Olhando assim em termos de produção de rock, punk rock. E como a gente já tinha contato, tem sempre aquela curiosidade e interesse de saber o que ele tá fazendo, as bandas que tá gravando, né? Tem o Rotten Chicks também, que é uma banda que a gente gosta muito, Júlio Igrejas. Enfim, tem um cenário aí de Porto Alegre, né, que já tá junto há muito tempo e que a gente foi, ao longo dos anos, construindo uma relação de amizade, de parceria, de admiração, né? De admiração pelo trabalho e tal. E Henrique, tu tem mais outra profissão além de ser artista, né? Como é que tu nos conta isso? O que mais tu te organiza na tua vida hoje na música? Além de tocar, eu trabalho também com música. Eu trabalho numa empresa que é uma distribuidora de música digital. Trabalho já há 9 anos aí na indústria da música digital. Acaba que nas minhas horas vagas eu aplico meu tempo ao Carbona e à banda. E quando eu tô também querendo me divertir, eu acabo aplicando a música como fã. E no dia a dia também, então, tenho o meu trabalho aí na música digital. E tu tem algum lançamento que vai acontecer, algo que tu lançou? Como é que tá atualmente o teu trabalho? Também tem trabalho solo que tu gostaria de tocar pra frente, Henrique? Como é que tá essa questão tua de artista? Tem novidades nessa vida? Cara, essa semana eu lancei um EP novo, né, com 6 músicas. Mas, na verdade, esse é o segundo EP que eu lanço, é mais uma resposta à vontade de fazer música mesmo, incondicionalmente. Não tenho grandes planos nem nada. Vou fazer uns shows agora, dia 18 de outubro eu toco no Rio. Final de outubro devo tocar em São Paulo, nesse formato aí de violão e voz, mas é mais uma maneira de estar em contato com a música. Não tenho nenhum grande plano, não. Pretendo continuar fazendo, porque eu gosto de compor, como eu falei. E o Carbona deve se reunir em dezembro, a formação original, né? Que o Pedro mora nos Estados Unidos, está vindo para o Brasil. A gente deve gravar aí um EP novo também. A gente está vendo isso e certamente vai rolar alguma coisa. E até lá a gente está com uma agenda de shows aí bacana no segundo semestre. Vai fazer uns shows aí em São Paulo, Paraná. Tem planos de ir para o Rio Grande do Sul também. E já vai fechar um ano bem bacana. Ah, que massa, muito bom saber que vocês continuam, né? Tem aí uma história para acontecer. Vocês são muito bem falados aqui e a gente tem uma admiração muito grande, né, pelas essas bandas que vão pelo amor, né? Isso é muito, muito bom. Obrigada, Henrique, muito obrigada pelo teu tempo, tua entrevista. Uma boa noite.